Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim mostrar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de junho. E aí gente, que saudade de gravar para vocês, estou aqui de volta e nesse mês de junho, como vocês sabem, eu avisei, né? Eu estou de mudança e eu também viajei para minha cidade natal, que é São José dos Campos, então eu deixei a maioria dos livros em Belo Horizonte. Eu até achei que seria um mês com poucas leituras, mas não foram poucas. Eu comecei o mês lendo Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende. A Maria Valéria ganhou o Prêmio Jabuti no ano passado, se eu não me engano. Não foi por esse livro, foi por um outro. E essa edição que eu li da Alfaguara está muito bonita. O Outros Cantos foi o livro do Leia Mulheres de Belo Horizonte, de junho, do qual infelizmente eu não pude participar, porque eu não estava em Belo Horizonte. Mas é um livro super sensível, é um livro muito... ao mesmo tempo, ele é objetivo e poético. Conta a história de uma mulher chamada Maria, que está viajando de ônibus para algum sertão, e ela vai se lembrando da época que ela morou no sertão, para poder alfabetizar as pessoas desse lugar. E do quanto ela aprendeu com essas pessoas. Ela foi lá para ensinar e ela acabou aprendendo muita coisa. Mas é um livro super sutil e muito cheio de poesia mesmo, apesar de ser uma prosa. O tema do Leia Mulheres de junho foi um livro de resistência. E esse livro se passa no Brasil dos anos 70, então é época de ditadura. E a Maria, ela vai para o campo meio que para tentar despertar um pouco essa consciência na população rural, né, que meio que estava só preocupada em sobreviver e não em participar da política e coisas do tipo. Eu acho que a resistência aparece pouco no livro, se você comparar com outros livros que falam sobre ditaduras e governos tirânicos e coisas assim. Mas foi uma leitura que me agradou bastante. Eu vou fazer uma resenha no blog, ela já está até escrita, mas eu preciso publicar. Quando publicar, vou deixar embaixo na caixa de descrição, tá bom? Depois, para o grande desafio do Culto Booktuber de junho, que eu precisava ler uma história em quadrinhos, eu li Louco, Fuga, que faz parte do projeto Graphic MSP, que é aquele projeto em que autores de histórias em quadrinhos fazem uma releitura, né, dos personagens do Maurício de Souza. E dessa vez o principal é o Louco. Essa edição é de autoria do Rogério Coelho e é publicada pela Panini. Como geralmente eu faço vídeos para o grande desafio do Culto Booktuber, eu acho que eu vou fazer um vídeo separado só para mostrar para vocês tanto a arte, que é incrível, é maravilhosa, quanto a história. Eu acho que esse foi o roteiro das MSP que eu mais gostei. Eu achei super coerente com o personagem. Então o Louco Fuga foi, das MSP, a minha favorita até agora. Eu gostei bastante também do Piteco, mas eu acho que o Louco se superou. O terceiro livro que eu li foi um livro de parceria com o Grupo Editorial Record, que é Os Contos Completos do Alberto Mussa, pela Editora Record. Esse livro, ele é grandinho, tem quase 400 páginas, 395, mas é um livro de contos, então você não percebe muito essa extensão toda do livro. O Alberto Mussa escreve tanto contos quanto romances. Eu gostei de ter começado pelos contos e eu achei que ele abarca temas muito diversos e todos extremamente brasileiros. Quer dizer, nem todos. Tem conto que se passa fora do Brasil, mas a maioria se passa no Brasil, em diversas temporalidades. Então a gente tem, por exemplo, um conto que se passa no Brasil colonial. A gente tem um conto que tem como protagonistas algumas tribos indígenas, outras que falam de religiões afro-brasileiras. Então mostra muito dessa diversidade cultural que existe aqui no país, né? E explora coisas que os autores geralmente ignoram. A nossa história é muito rica, né? Ela tem coisas muito inusitadas que dá para você usar na literatura como um conto, como uma surpresa para o leitor. Tem um conto excelente aqui que é sobre as cruzadas, e ele fala principalmente dos muçulmanos, né? Dos muçulmanos e dos cristãos também, mas principalmente dos muçulmanos. E talvez tenha sido o meu conto favorito. Por isso que eu falei que nem todos se passam no Brasil. Esse é na Europa mesmo. É muito bom, eu recomendo. Já saiu resenha no blog, o link está embaixo. E eu estou muito curiosa para ler os romances do Alberto Mussa, porque parece que ele gosta de tratar desses temas super brasileiros e pouco explorados. Depois eu li um que não estava nos planos, mas eu fiquei sabendo que ia ter um clube de leitura em São Paulo,
do Espanador. Eu fui com a Luana, do Abstração Coletiva, e a Gi, do Lendo a Estante. A gente foi lá numa sexta-feira discutir o livro, que foi Olga, do Fernando Moraes. Essa edição é da Companhia de Bolso. Esse livro foi o que inspirou o filme Olga, com a Camila Morgado. E eu gostei da leitura, mas ela é um grande discurso sobre como a Olga era uma heroína e não tinha defeitos e era tudo de bom, entendeu? Então, assim, você tem que ler como se fosse uma ficção. Embora a Olga seja uma personagem real da história, você não pode acreditar em tudo que o autor diz aqui. Ele não coloca notas de rodapé, por exemplo, para dizer de onde ele tirou aquela informação. Então, assim, é de se desconfiar um pouco, ou bastante. Mas é um bom livro, eu gostei da leitura. Pretendo fazer vídeo. Na verdade, eu não sei se eu faço vídeo dele ou não. Me digam aí se vocês querem saber especificamente sobre o Olga. Se eu for fazer um vídeo, eu discorro um pouquinho melhor sobre ele. E eu estou fazendo o projeto do livro Viajante, com outras 4 meninas, agora 3. Todas elas são booktubers, que são a Ana Paula, do Choclade. Eu vou deixar os canais delas aí embaixo, tá? Eu, do Redemunhando, a Rebeca, do canal Rebeca Vitória, a Dessa, do Louca dos Livros, e a Nádia, do Além da Letra. A Nádia hoje conta pra gente que não quer mais participar, porque ela tá sem tempo. É justo. E eu recebi da Ana Paula o livro Eu, Alex Cross, do James Patterson. Esse livro é da editora Arqueiro, e ele é um policial. Se passa nos Estados Unidos e envolve uma grande cúpula de políticos e pessoas importantes nos Estados Unidos e redes de prostituição. Basicamente é isso o livro. E tem esse personagem que é o Alex Cross, ele é o protagonista, ele é o detetive do James Patterson. Eu tive alguns probleminhas com ele, com o Alex Cross, né? A história é bem violenta, mas não tem problema, porque esse é o propósito do livro mesmo. Policial bem sangrentinho. Mas assim, tem umas coisas muito estadunidocêntricas. Não existe essa palavra, mas eu acabei de inventar. E, bom, enfim, eu gostei da leitura. Foi uma leitura legal, de entretenimento, bastante. E eu vou passar pra frente agora. A próxima que eu vou mandar é pra Rebeca. E eu não lembro qual livro eu vou receber por enquanto. Mas eu enviei para ser o livro Viajante o Torreão, da Jennifer Egan. Mas ele só vai chegar pra mim por último. A ideia é que a gente faça anotações, né? Eu não fiz muitas anotações, mas eu fiz de vez em quando, assim, em vermelhinho, uma anotação. Eu li um livro de uma autora parceira, que é a Jana P. Bianchi. O livro chama-se Lobo de Rua. É um livro lindinho. Não tem editora, quem editou foi a própria autora. E a edição tá linda. Eu acho que, como não teve editora para interferir, a Jana fez exatamente o que ela queria. E é um livro ilustrado. Ela me mandou o marcadorzinho combinando com a capa. Ela mandou o livro carimbado e com dedicatória. Então é muito lindo. Jana, obrigada por ter me enviado. Percebe-se o carinho saindo aqui das páginas. E é um livro sobre um lobisomem. É um menino de rua que se vê amaldiçoado com a maldição do lobisomem, né? E ele começa a sofrer as transformações, que são transformações extremamente dolorosas. E elas duram mais de um dia. Quando chega perto da lua cheia, ele começa a sentir muita dor no corpo, porque ele está criando uma forma de lobo, né, de lobisomem. Até que chega um senhor e reconhece os sintomas que ele tem. O senhor chama-se Tito, e ele recolhe o Raul, que é o menino de rua, para se transformar num lugar mais seguro, porque quando ele vira lobisomem, ele se torna um perigo para todo mundo em volta, né? E a partir do Tito que a gente começa a entender por que ele é um lobisomem, como que isso se espalha por parte da população. E eu achei as explicações da Jana muito boas, assim, super coerentes. Eu recomendo, principalmente para um público infanto-juvenil, assim. É um livro curto, ele tem 100 páginas, um pouco mais, contando agradecimentos, introdução e tudo. Mas a Jana deixa um gancho super grande para um próximo livro, e eu já estou empolgada para ler o próximo. A Jana está escrevendo, né, Jana? Escreve logo. Quem quiser tem resenha no blog, já lancei e o link está embaixo. Outro autor parceiro me enviou o livro Perfume de Mulher, que foi o Marcelo Pereira Rodrigues.
Esse livro foi editado pela Chiado Editora, é uma editora de Portugal, e é um livro de crônicas. O Marcelo Pereira Rodrigues é filósofo, ele edita um jornalzinho também de filosofia, e ele me mandou esse livro pedindo para eu resenhá-lo. Tem dedicatória também, as páginas são amareladinhas, a diagramação é boa, confortável de ler. E é o seguinte, eu gostei do estilo dele de escrever, e eu gostei de algumas crônicas, principalmente as crônicas do início do livro, que são mais filosóficas. Ele fala um pouco sobre o ato de escrever, ele fala o que significa ser filósofo para ele, né? A questão da originalidade do pensamento, coisas desse tipo. Para o final, eu comecei a achar algumas coisas um pouco estranhas. Então, por exemplo, tem crônicas um pouco escatológicas e tem crônicas com uma ou duas frases machistas, e isso me incomodou bastante. Mas eu falei com o autor e ele me deu total liberdade para expressar para vocês o que eu achei do livro, e eu gostei. Algumas crônicas mais do que outras. Para quem quiser, eu vou deixar o contato tanto da Jana quanto do Marcelo aí embaixo, se vocês quiserem adquirir o livro ou conversar com os autores sobre o que é o livro. Depois eu li o Filhas de Eva, da Marta Mendonça, pela Editora Record. Esse aqui foi de parceria também. A Marta Mendonça parece que ela fez parte do grupo do Sensacionalista, que é aquele site de humor, né, que faz notícias fakes, mas que podiam ser verdade. Então, Filhas de Eva, a Marta Mendonça, ela é um livro de contos, e ela fala basicamente sobre uma perspectiva feminina de diversos assuntos, principalmente relacionamentos amorosos, de amizade, coisas do tipo. A crônica não, o conto que eu mais gostei foi o primeiro, chamado Eva. Eu copiei ele no blog porque eu acho que todo mundo, principalmente todas as mulheres, tem que ler. Eu li no Snapchat para quem quiser se ouvir. Se quiser, o link está aí embaixo. Eva, vale a pena vocês lerem. E As Filhas de Eva somos todas nós mulheres. O título tem a ver com essa perspectiva feminina que ela vai trazer no livro. Recomendo muito. Tem resenha lá no blog. E o último que eu li no mês foi Dois Irmãos, do Milton Ratum, da Companhia de Bolso. O Dois Irmãos, eu li para o grande desafio do Culto Booktuber, que a gente tinha que ler o livro de um autor contemporâneo brasileiro. Eu li vários autores contemporâneos brasileiros esse mês, mas eu já tinha separado fazia tempo do Milton Ratum, que eu estava a fim de ler. Gostei da leitura, não achei brilhante como muita gente acha, mas eu achei muito boa. Eu fico entre 4 e 5 estrelas para esse livro, eu ainda não me decidi. Bom, essas foram as leituras do mês de junho. Grande parte delas eu fiz durante uma maratona que a Gabi, do canal Frases Perdidas, promoveu, uma maratona do Culto Booktuber, chamada Tirando Atraso. A maratona foi muito boa. Gabi, obrigada, os desafios foram super legais. E 5 desses livros eu consegui ler durante a maratona. Então, acho que se não fosse, as minhas leituras teriam sido bem mais pobres. E vocês, leram o que no mês de junho? Deixa aí um comentário pra mim, deixa um like se você gostou do vídeo. E eu volto quinta-feira com o Book Haul do mês de junho. Beijos, tchau! O que vocês leram no mês de junho, hein? O que vocês leram em 2016? Ai, meu Deus! Não, aí é tenso. Pelo menos eu ainda tô melhor que isso.